Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai responder uma pergunta do investidor. Afinal, qual a hora certa de usufruir o patrimônio? E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatórios de FIP, de FIINFRA e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Qual a hora de usufruir o patrimônio? Então, foi uma pergunta que Beli Souza deixou aqui, né? E aí eu vou fazer algumas reflexões em cima da pergunta. Então, bom dia. Existe um tempo para parar de investir e começar a usufruir, né? Essa é uma afirmação. Eu vejo muitos YouTubers, canais de finanças, sempre falando em poupar e investir. Inclusive o Barsi é usado em muitos exemplos. E aí a primeira pergunta que ele fala: teremos que ter a idade do Barsi para usufruir, né? Eu, aos 50, consegui fazer a minha renda passiva mensal, que ganhava no meu trabalho. Então, ele trabalhava, conseguiu fazer uma renda mensal igual que ele ganhava no trabalho, e passou, saiu do trabalho, né, e começou a viver de renda. Então, não é muito, por isso continuo pagando INSS facultativo, falta 7 anos para completar os 35 de contribuição. Então, esse canal aqui ele tem pessoas mais experientes, né, e é bastante interessante essa troca de informações. Então, falta 7 anos para o INSS. Você não acredita que mais importante que acumular o patrimônio? Aqui é uma pergunta, né? E ter uma renda mensal grande seria ter disciplina e manter uma vida que o trabalho lhe proporcionava como meta para se aposentar? Ou seja, não aumentar o consumo, né? Ele perguntou se eu não acredito que isso aí seria melhor do que passar a vida inteira construindo patrimônio para ter uma qualidade de vida cada vez maior, né? Então, algumas reflexões, e aí eu vou colocar meu ponto de vista, claro, né? A minha vivência, o meu ponto de vista com relação a essas perguntas, mas não existe uma regra para tudo, né? Então, a primeira reflexão que eu coloquei aqui. Cada um tem uma expectativa de vida diferente e quer usufruir a vida de uma forma diferente. Como cada um só tem uma vida, né? Só tem essa aqui, né? Digamos, a vida terrena, né? Então a gente tem que aproveitar o máximo possível, mas não só o presente, também o futuro, né? Então, algumas coisas, elas são de senso comum na área de investimentos. Quais são essas coisas? Quanto mais cedo você começar a investir, melhor, né? Então, o melhor dia para começar a investir foi ontem. Quem começa a investir cedo, né, você tem os juros compostos a seu favor, né, e você, então, vai ter um patrimônio mais interessante ao longo do tempo. Quando começar a usufruir? Né? Quando você tiver um patrimônio suficiente que gera a renda necessária para você viver, né? Foi o que o nosso amigo fez. Principalmente tendo um pouquinho de sobra, né? Porque você não sabe o dia de amanhã, a questão de inflação, todas essas coisas. Então você tem que ter uma sobra para você não se desaposentar, né, no futuro. Só que esse critério, esse conceito de aposentadoria, ele está começando a ficar ultrapassado. Por quê? Né? Porque as pessoas que trabalharam a vida inteira, elas não conseguem ficar sem fazer nada. Eu coloquei aqui uma frase: ó, o utópico sonho da rede na varanda. Então, eu e meus amigos, a gente, quando tinha, sei lá, 20 e poucos anos, a gente estudava, trabalhava, fazia faculdade à noite. Então, a gente tinha uma vida muito desgastante. Você chegava no final de semana tendo dormido muito pouco durante a semana, né? Então, quando você tem 20 e poucos anos, 30 anos, 30 e poucos anos, você fala assim: quando eu tiver aposentado, eu quero uma rede na varanda, assistindo televisão, na beira da praia, não sei o que. Aquele sonho todo, né? Eu não quero fazer mais nada, quero ficar deitado numa rede, assistindo televisão sem fazer mais nada. O ser humano não foi feito para isso, né? Então, na verdade, assim, não existe uma aposentadoria. Todas as pessoas que eu conheço, mesmo tendo dinheiro suficiente para pagar todas as suas contas, elas continuam fazendo alguma coisa, mesmo que seja serviço voluntário, ajudar pessoas, se encontrar, jogar dama, xadrez, jogar futebol uma vez por semana e ajudar em casa, fazer compra, né? Todo mundo tem que levar uma vida ativa, porque senão você vive menos, né? E a sua vida ela tem que ter um propósito. Então, na verdade, essa questão assim, de aposentadoria, de ficar deitado, é uma utopia, ela não existe, né? Você sempre vai fazer alguma coisa até bem, bem velhinho, né? Se assim a saúde permitir. Então, a vida, né? Continuando aqui as reflexões, a vida é o que acontece agora, né? Então, e também o que está para acontecer no futuro. Então, a nossa vida é agora, a gente tem que viver o agora. Mas a gente também tem que se preparar para o futuro. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. E o equilíbrio, eu acho que é a coisa mais sensata a se fazer. Hoje em dia, a gente tem muita guerra de extremos, né? Para tudo na vida, seja religião, política, tudo. Tudo tem o extremo de um lado, o extremo de outro, né? E as coisas que estão nos extremos absurdos, elas tendem a se chocar, né? Então, quando você tem um equilíbrio na sua vida, em tudo, né? Tudo que você faça, você consegue fazer as coisas pensando melhor e de forma mais sensata, né? Então, o usufruto, ele acontece em vida, né? Tanto no presente quanto no futuro. Você vai usufruir do seu patrimônio, claro, né? Tanto agora no presente, então o usufruto de patrimônio, sim, ele começa agora.
né? Você não precisa guardar a vida inteira para começar a usufruir um dia. Tem muita gente que pensa que investimento é você colocar uma parte do seu patrimônio todo mês e nunca mexer nele, e um dia você vai ficar com 90 anos sem ter usufruído absolutamente nada. E esse é um conceito muito errado, né, do investimento. Porque a partir do momento que você começa a investir, né, você tem um pouquinho de dinheiro a mais, né, para utilizar. Então, assim, usufruir o presente é uma dádiva e estar preparado para o futuro também. Então, é usufruir o presente se preparando para o futuro. Então, de quanto você precisa, né? Essa é uma reflexão muito importante. De quanto você precisa? É uma pergunta que cada um tem que responder, tem que refletir sobre ela. E aí tem uma frase que eu gosto muito. Ela fala o seguinte: ó, quem é rico é quem ganha muito ou quem precisa de pouco. Ou seja, né, é quem gasta menos do que ganha. Toda pessoa que gasta menos do que ganha, ela é rica. Por quê? A gente está num país muito pobre, que as pessoas passam necessidade. Se você tem todas as suas necessidades satisfeitas e sobra um pouco de dinheiro no final do mês, você já é rico, né? Então, assim, é uma reflexão bem interessante a ser feita. Quando a gente vai falar agora de investimentos, digamos aqui em fundos imobiliários e ações, né? Vamos pegar esses dois aqui que geram renda todo ano. Então, uma renda que cubra seu padrão de vida, com em torno aí de 30% de margem para revestimento, já te garante aí uma proteção contra a inflação. Então, se você conseguir essa renda aqui, pronto, né? Eu não sei quanto vai ser, cada um vai ter o seu valor, mas você já está aposentado a partir desse momento, né? Você vai continuar trabalhando para você se manter uma pessoa ativa, né? Então, esse é o conceito básico. Quando inicia o usufruto, que é a principal pergunta, né, que o nosso amigo fez? Quando? A gente vai juntar dinheiro até quando inicia o usufruto, né? E aí, aqui vem uma outra reflexão. Quando você tem um empréstimo, quando uma pessoa qualquer ela tem um empréstimo, ela vive com menos do que ela ganha, porque ela tem que pagar o empréstimo, né? Então, se você tem um empréstimo, você vive com menos do que você ganha. Agora, se você tem uma renda de investimento, você pode viver com mais do que você ganha. Então, a partir do segundo mês, do primeiro mês, você já tem mais renda do que você ganhava antes. Você tem uma cota de fundo imobiliário que vale R$ 100, ela te paga 70 centavos por mês. Você ganha R$ 1.000, agora você tem 1.070. No outro mês você vai ter 1.001, né? R$ 1.000, 70 centavos, R$ 1.000, R$ 1.001,40. Então, a sua renda ela vai aumentar 70 centavos por mês. Tem um mês, alguma coisa assim, que você vai precisar utilizar essa renda porque aconteceu alguma coisa? Sim, né? Você vai utilizar. Mas nos outros meses que você não está precisando utilizar essa renda, você vai reinvestir para esse patrimônio aumentar. É isso, não tem tanto segredo, né? As pessoas falam, você tem que reinvestir. Sim, você tem que reinvestir. Mas às vezes acontece uma coisa que você não consegue reinvestir. E aí você pode usar o patrimônio que é seu, a renda que é sua, para você satisfazer alguma necessidade, né? Então, a partir do primeiro mês, você já vai ter mais renda. Então, o patrimônio te gera renda todos os meses. Você pode usar a renda quando quiser. Então, assim, se você comprou uma cota de fundo imobiliário, a sua renda já é 70 centavos maior no mês que vem. Embora você precise reinvestir para o bolo crescer. Então, sempre, né, no começo da nossa trajetória, a gente reinveste para fazer esse bolo crescer, para a gente ter mais patrimônio lá na frente. Mas quando você precisa utilizar, o dinheiro você pode utilizar, né? Eu viajei um tempo atrás e gastei mais do que a minha renda do salário, aquela coisa toda. Eu utilizei renda de investimentos, completei. Eu estava numa viagem, né? Aproveitei com a minha família, aquela coisa toda. Eu voltei da viagem. Eu paguei todas as contas da viagem durante a viagem. O que eu fiz durante o mês, né? Eu estou em casa, sou casado, tenho 2 filhos. Não posso ficar viajando o tempo inteiro, meus filhos estão em idade escolar, né? Então você fica em casa, você vai ter uma renda sobrando, você vai reinvestir. Então, mesmo tendo a independência financeira já há alguns anos, eu continuo reinvestindo porque eu não consigo gastar a renda toda, né? Eu tenho uma vida tranquila, simples, né? Eu nunca mudei o meu padrão de vida. Então, o dinheiro que sobra você acaba reinvestindo, né? Esse é o segredo. E aí a gente chega aqui na parte aqui do Buffett e do Barsi. Afinal, por que que eles continuam investindo, né? É uma pergunta que a pessoa fica pensando, cara, porque esse cara tem bilhão, para que que ele continua investindo, né? Que loucura. Porque eles fizeram isso a vida inteira. Você pensa o seguinte, são duas pessoas que investem há 70 anos, 80 anos, né? Que eles estão investindo. Eles fizeram isso a vida inteira. O que que eles sabem fazer? Investir. Então é um costume e um bom passatempo para a velhice. Ele tem que ler relatório, tem que fazer não sei o quê. Você deixa a sua mente ela ocupada, né? Então você acaba reinvestindo. Você não precisa mais aquele tanto de patrimônio para viver. Você vive com muito menos do que aquilo, mas ele é uma coisa que você gosta de fazer, que você pegou gosto ao longo do tempo, né? Então a gente precisa ocupar essa mente com algo que a gente gosta quando a gente fica mais coroa, mais velho, né? Eles estão acostumados com o padrão de vida que eles vivem. Imagina você vive 50 anos na mesma casa, 40 anos na mesma casa, você usa um carro confortável, aquela coisa toda, mas você não precisa de uma Ferrari, né? Você não precisa comprar um apartamento de 7.000 metros quadrados, uma casa de 100.000 metros quadrados, você não precisa disso.
vai te dar mais trabalho, né? Você vai ser uma pessoa sequestrável no meio da rua. Não, vive a vida do jeito que o conforto que você se sente confortável, né, com o patrimônio que você tem, o estilo de vida que você levou a sua vida inteira. Isso não precisa mudar muito, né? Então eles usufruem sim do patrimônio, né? O Warren Buffett vai lá e come o sanduíche dele, o Barsi vai lá e viaja com o carro dele, sei lá, faz as coisas que eles gostam de fazer, só que eles não desperdiçam, né? Então eles preferem fazer doações, né, para caridade, para qualquer coisa, ajudar pessoas, do que desperdiçar dinheiro. E o padrão de vida deles já está bom para eles, né? E eu, por que que eu continuo investindo? Então, eu vou alocar o excesso de caixa. Então, quando eu não estou viajando, quando eu não estou fazendo alguma coisa, se sobra dinheiro, o que que eu vou fazer, né? Ah, poxa, já está com independência financeira, para que você vai continuar reinvestindo? Porque, né, eu tenho um excesso de caixa. Então, o excesso de caixa eu vou alocar ele de forma inteligente, né? E quando eu precisar usar, eu vou usar. Então, eu faço o usufruto presente, né, dessa renda quando eu preciso. Quando eu não preciso, eu faço um investimento futuro, tá? Então, não deixo usufruir a vida. E também, o principal aqui, eu não mudo o meu jeito de ser, o meu padrão de ser, que foi o que o nosso amigo comentou aqui, né, na pergunta dele. Ele falou, poxa, não seria melhor você ter uma renda, né, em vez de você ficar querendo sempre mais, você está satisfeito com o que você tem? Sim, né, eu também concordo com esse ponto de vista. Tem gente que é assim, tem gente que não é, né? Então, eu gosto de manter o mesmo padrão de vida que eu vinha mantendo, não é porque eu estou ganhando mais ou porque minha renda está melhorando e não sei o quê, que eu vou mudar completamente as coisas que eu faço. Não, estou acostumado a fazer as coisas do jeito que eu faço, viajar para onde eu viajo, ir para restaurantes do jeito que eu vou, meus filhos no colégio que eles estudam. Então, minha vida já está bem centrada. Sobra de capital, continuo investindo. Não é porque você se aposentou que você não vai investir. E não é porque, né, você quer que o seu patrimônio aumente bastante que você não vai usufruir em alguns momentos da sua vida que você precisa, né, de uma renda extra aí, a mais do que o seu salário. O investimento é para isso também, é para você curtir, né, o seu presente, não é só para o futuro, tá bom? Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, dê seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Como é que você faz, né? Você já se aposentou? Você continua investindo ou não, né? Deixa um comentário aqui embaixo, quero te ouvir, tá bom? Muito obrigado por ter assistido nosso vídeo. Até o nosso próximo vídeo.